da Reserva da Biosfera do Pantanal. Gostaria de agradecer o convite dos palestrantes que estão aqui, os professores e estudantes que estão conosco nesse momento tão importante para falar de restauração em momentos de crise que o Pantanal tem vivido, tanto de seca quanto dos incêndios, e é um tema muito importante. Desde já, agradecemos por terem aceitado o convite. Nós estamos em parceria também com o Laboratório Educare, com o Viveiro Educador da Unemate, e temos aqui, né, a professora Solange Queda, que é do Instituto Gaia, e vamos fazer a apresentação agora do pessoal. Passo a palavra para a Maura. Boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu sou a Maura, eu sou estudante de Biologia pela Unemate, atuo no Instituto Gaia e hoje estou aqui representando os jovens da Reserva da Biosfera do Pantanal, juntamente com a Danúbia. Desejo uma excelente live e que esse momento seja um espaço para a construção de diálogos fortalecedores sobre o tema restauração, sobretudo aqui para o nosso Pantanal. Então, agora eu vou fazer a apresentação dos palestrantes, né? A professora doutora Solange Quimier Iqueda Castrilon, que é fundadora do Instituto Gaia, professora adjunta do Departamento de Ciências Biológicas e professora nos programas de pós-graduação em Ciências Ambientais, o Prof. Água, e em Geografia da Unemate. O graduando, o Irandi Faria Artioli, que é do curso de Ciências Biológicas da Unemate, o senhor José Aparecido Macedo, que é biólogo com experiência em restauração ecológica, atuante no Instituto Gaia e membro do Conselho de Bacia Hidrográfica do Rio Cabaçal. A Joyce Silva Farias, que é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, o PPGCA. E a outra graduanda em Ciências Biológicas pela Unemate, o Islene da Silva Souza. Então, após as apresentações, nós teremos a participação dos presentes no chat. Fiquem à vontade para enviarem perguntas ou fazerem comentários sobre algo ou algum tema que acharem interessante. Agora, eu convido a professora Solange para dar início às palestras de hoje. Professora Solange, a senhora está com a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, moçada, né? É um prazer estar aqui. Seu Zé Aparecido, né? Que é nosso restaurador do Pantanal, restaurador das nascentes, e essa juventude, né? Que hoje compõe os jovens da Reserva da Biosfera, que nos traz uma esperança, né? Para quem acredita, né? Que nós estamos aqui para construir um mundo melhor, né? E aí temos jovens engajados nessa construção, é fundamental, porque se a juventude não se engajasse nessa busca, né, de um novo mundo possível, nós não teríamos como ter mais esperanças, né, para a humanidade, para o mundo, enfim. E esse tema eu acho bem importante, né, e por isso agradeço o convite, que é um tema necessário, né? O que nós estamos vendo, principalmente nos últimos anos, né, mas quem é da comunidade e talvez a academia também já tenha dialogado bastante o processo de degradação que o Pantanal vem enfrentando, né? E é importante, quando dialogamos assim a restauração no Pantanal, entender que o Pantanal ele faz parte da bacia do Rio Paraguai, né? Ele é considerado a parte de planície dessa bacia, né? Então, a área úmida, né, é considerada Pantanal, mas ela está dentro da bacia hidrográfica do Rio Paraguai. E a água, né, que enriquece essa área úmida vem da parte alta, que é do Planalto. E quando a gente pensa em restaurar o Pantanal, o primeiro termo que vem à nossa cabeça são as águas, né? Porque o Pantanal ele vive
e toda a biodiversidade, né, e todas as pessoas convivem num sistema de pulso de inundação. Então, a gente precisa ter enchente, cheia, vazante, seca, todos os anos, porque assim o Pantanal, né, se transforma naquela grande área úmida. E aí, restaurar esse sistema é um desafio. Por quê? Porque é um sistema que necessita que as águas cheguem para que haja o pulso de inundação. Então, todo esse diálogo que nós estamos fazendo e todo esse aprendizado que nós estamos tendo, tanto, né, por parte da ciência, quanto, né, o que vem da comunidade, porque aquela comunidade que está no território, ela fica todo dia vivendo e convivendo com esse pulso de inundação. Nós precisamos somar todos esses esforços para conseguir restaurar, então, esse sistema que a gente ainda está tentando entender, né, estudar para poder manejar. Então, eu gostaria de, né, colocar para vocês toda essa moçada que está vindo aí, estudando e vivendo e conhecendo, que o desafio de restaurar o Pantanal é muito grande, né? Porque a outra questão que nós temos que entender é que nessa planície alagável, né, nós temos muitas fitofisionomias, muitos macrohábitats, vão de campos alagáveis, vão de florestas poliespecíficas e monoespecíficas, tem áreas que são as lagoas, tem áreas que são as baías que estão conectadas aos rios. Tudo isso, para tudo isso é preciso uma compreensão muito grande quando o sistema degradou e quando nós, né, conjuntamente estamos chamando a atenção que nós precisamos restaurar. Então, não é só porque é a década da restauração, um chamado da ONU para o mundo inteiro, que existe uma necessidade de restauração, mas é porque é para nós mesmos, para nossa sobrevivência, enquanto povos, enquanto pessoas, enquanto biodiversidade, que está nesse sistema, nós precisamos restaurar. E aí eu vou colocar aí para os jovens colocarem suas experiências, né? Eu posso voltar no final para reforçar, né? Quais processos de restauração nós estamos com experiência, com algumas experiências no momento, né? E aí, só reforçando o quanto é importante o aprendizado de quem já estava, né? De quem está fazendo, né? E de quem virá a fazer quando a gente fala em conservação, né? Eu sempre reforço que eu conheci o seu Zé Aparecido fazendo restauração lá no Rio Cabaçal, né? Quando eu fui lá na nascente do Rio Cabaçal, eu conheci o seu Zé Aparecido fazendo restauração e ensinando as crianças, né, daquele município lá a importância de se plantar uma árvore, né, seu Zé? Então, para mim, assim, é um prazer estar aqui, tanto com o seu Zé, né, que foi o meu professor, meu mestre, que me ensinou a plantar uma árvore, quanto estar com jovens, né, que estão querendo restaurar, que já faz parte dessa história da importância de restaurar o território onde vivem. Então, parabéns por esse chamado e por ter escolhido esse tema para a gente dialogar. Então, dando seguimento ao nosso encontro, agora o senhor José, né, pode se sentir à vontade para iniciar a sua apresentação, a sua fala, né? Senhor José, o senhor tem a palavra. Biólogo, trabalho há vários anos com restauração, aprendendo, e eu agradeço muito o apoio do Gaia por me acolher e fazer com que me dá a condição de eu continuar fazendo, porque eu
através do Gaia, nós temos uma cadeira lá no CBH Cabaçal. E a gente, a partir do momento que a gente tem um instituto, como o Instituto Gaia, que vem ajudando várias entidades, vários setores da comunidade, com educação ambiental, com aulas práticas e teóricas, isso enriquece a gente e dá uma sustentação, né, nos trabalhos. Eu não canso de agradecer a professora Solange, porque a professora Solange tem me ajudado muito. Ela fala que aprendeu com a gente, mas eu aprendi foi muito com ela. Graças a Deus, ter conhecido a professora Solange, que me deu as condições, que me incentivou a estudar para mim poder aprender um pouco do trabalho científico, que é muito importante. É bom você ter a prática, mas também tem que ter o científico. E eu fico muito feliz de ver esse jovem que está vindo agora, partindo para a área de restauração, mas que estão formando, né? Nós temos já pessoas no doutorado, pessoas no mestrado, né? Isso eu fico muito feliz. E outros já formando, eu fico muito feliz com isso. E isso, sim, que é um trabalho contínuo de educação ambiental. E eu quero dizer aqui que eu continuo, né, com os trabalhos de restauração. Agora eu estou aqui em Araratanga preparando mudas, porque o viveiro não tem muda. Quando eu cheguei nesse viveiro aqui, as mudas estavam todas deterioradas, muda passada, muda sem condições de ir para o solo, porque as raízes todas enroladas dentro da sacola. Então, a gente está fazendo tudo novo, começamos do zero. E esse viveiro nosso, ele tem 3 finalidades. Uma das finalidades é fazer a restauração de nascentes e das erosões, do processo erosivo, onde está causando as vossorocas, ravina. E um outro é a questão da arborização da cidade. Nós estamos precisando de um projeto de arborizar a cidade, então nós estamos fazendo também várias espécies de mudas, né, ornamentais para esse fim. E um outro é a questão da educação, da educação mesmo, né? Que trabalhar com os alunos, com os professores, porque quando eu estive em Reserva do Cabaçal, nós trabalhávamos muito em parceria com as escolas, né, estadual e municipal. E aqui, o nosso objetivo também é de trabalhar com as escolas. Então, hoje nós estamos começando nosso viveiro. Eu estou com 5 meses aqui, já tem muda, já tem mudinha, mas está tudo nova. Só vai poder sair a campo essas mudas lá para dezembro, janeiro, e pode ir para campo. A muda não deve ir para o campo antes de 6 meses, porque você vai jogar muita muda fora, né? Não é muito fácil você perder a muda, você plantando muito novinho. Você plantando uma muda de 6 meses a 1 ano, ela já é mais resistente, já aguenta mais os intempéries da natureza. E eu quero dizer para vocês, jovens, que estamos aqui, o Gaia, nós estamos aqui juntos e misturados. Nós estamos aqui para fazer mesmo, né? A gente faz junto. Se eu fosse sozinho, já tinha parado. Tenho certeza que já teria empendurado a chuteira. Mas, como eu tenho o Gaia, nós temos pessoas dedicadas, pessoas da Unemate, professor Solange, que é nosso modelo, que nos dá experiência, que nos orienta. Quando a gente está caindo, a professora Solange tem essa força de pegar lá no bracinho da pessoa e puxar, né? Eu quero agradecer muito o Gaia agora, nesses últimos dias, que eu estava numa situação aqui sem poder coletar semente, aí me arrumaram um recurso para começar a fazer coleta de semente. E, incrível que pareça, professora Solange, tem uma pessoa que está fazendo coleta comigo, que foi lá da Reserva Cabaçal. Eles são as pessoas bem carentes,
mas quando ela era criança, ela trabalhou comigo reflorestando a nascente lá do Rio Cabaçal. Uma das nascentes do Rio Cabaçal, né? A afluente do Rio Cabaçal. E ela está aqui hoje, lembrando, né? Hoje os filhos dela já vai começar a plantar também, já tem filho, já rapazinho. A gente fica muito feliz com isso. Ai, vocês veem que é difícil. Muito obrigado, pessoal. Essas são as minhas palavras. Se precisar, alguém quiser fazer alguma pergunta, como que está aqui, é melhor, mais fácil, né? Eu não preparei assim nenhum slide, nem nada, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, viu? Estou aqui para, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço a ajuda da minha professora Solange. Beijo. Senhor José, a gente fica muito grata pelas suas palavras, né? Logo após a apresentação, vai ser aberto para perguntas ou comentários. Aí, se alguém, né, tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente repassa. Então, agora, dando início com a apresentação dos graduandos, eu convido o acadêmico Irandi Faria Ortioli para se juntar a nós a esse diálogo. Irandi, a fala é sua. Boa noite a todos. Vou colocar minha apresentação aqui. Está visível para todos a apresentação? Sim. Então tá. Meu nome é Irandi, né? Nasci aqui em Cáceres e sempre fui um amante assim do Pantanal, do nosso Rio Paraguai. Meu pai, a gente morou um tempo na beira do rio e ele sempre conta que quando meu irmão tinha 7 anos, eu tinha 5 anos, eles deram uma distraída e a gente sumiu da casa e eles começaram a procurar a gente, não encontrava a gente, né? E eles encontraram a gente lá perto do Corimba, do antigo Corimba, e a gente estava dentro do rio, segurado na borda de uma chalana. Aí meu pai correu, tirou a gente de lá, né? Com medo da gente morrer afogado, acontecer alguma coisa. E a partir desse momento, em vez de meu pai impedir que a gente ficasse, ele levou a gente para fazer natação e aprender a nadar. Então, a intimidade que a gente sempre tem com o Pantanal e com o Rio Paraguai sempre foi desde criança, né? E até hoje, todo momento que eu posso estar dentro do Rio Paraguai, eu estou dentro dele. Esses dias eu estava no rio, de noite, e eu pude estar vendo a queimada que estava acontecendo ali na Baía do Pombo ali, e o fogo era muito intenso, é uma coisa muito triste da gente se ver, né? E chega a ser assustador a gente ver a altura que as labaredas de fogo chegavam, né? Então para nós, é importante trabalho de restauração, né? Agora, no momento, eu estou fazendo um trabalho que o título dele é Avaliação do Efeito de Tratamentos para a Quebra de Dormência da Semente da Poteria aglomerata, que nós popularmente chamamos ela de laranjinha de pacu, que é uma espécie de extrema importância para o Pantanal, né? A minha orientadora é a professora doutora Solange Quimier Castrilon. E o objetivo geral do meu trabalho é avaliar os diferentes tipos de tratamento para a emergência de sementes da Poteria aglomerata. E aí, por que a gente tem que saber essa quebra de dormência, né? Então, a gente tem que saber, primeiramente, o que é a dormência. A dormência é uma estratégia evolutiva de algumas espécies de plantas, né? Que garantem que as sementes possam germinar no tempo certo,
para que elas possam crescer saudáveis e adultas. Porque, por exemplo, se essa semente cai no momento que está impróprio para ela, ela não vai conseguir germinar, não vai conseguir continuar com a vida, né? E a dormência, ela pode tornar uma característica indesejável na produção de mudas, que é o nosso papel, né? Pois ela acaba inviabilizando a germinação, quando a gente quer germinar rápido, né? Mas, no entanto, existem estudos que a gente acaba fazendo, que a gente faz esses testes que acabam provocando a ruptura ou enfraquecimento do tegumento, que é a parte de fora da semente, de modo que ela permita ou auxilie na germinação. A gente consiga germinar mais rápido. E a metodologia. A coleta foi feita basicamente em 3 pontos dentro da cidade de Cáceres, Mato Grosso. O local do plantio é o Viver Educador, do Laboratório de Educação Ambiental e Restauração Ecológica, o Laboratório Educare. E o local que a gente planta essas sementes, a gente chama ela de berçário, e é constituído de areia de praia para a germinação. E aí trouxe alguns exemplos de tratamentos que a gente acaba utilizando, que é a escarificação mecânica, a retirada do tegumento, a gente vai estar podendo ver um pouquinho mais na frente, tratamento com ácido, choque térmico, e aí a gente também tem a amostra testemunha, que consiste na colocar a semente do jeito que ela veio da natureza para a gente poder fazer uma comparação, né? Avaliar qual método foi melhor. E as sementes dessa espécie, da laranjinha de pacu, da Poulteria aglomerata, elas apresentam dormência por causa da impermeabilidade causada pelo tegumento. E aí acaba tornando a propagação dessa semente lenta, que poderia ser um agravamento para nós, né, na hora de mudas. Aqui, nesse primeiro exemplo, a gente consistiu na retirada, na quebra do tegumento, e aí fica o embrião aqui, né? Essa segunda aqui é a escarificação mecânica, consiste na gente lixar a semente, e aí aqui a gente fez o tratamento de colocar imerso na água, né? E aí tem vários tratamentos que a gente pode estar utilizando, trouxe só alguns aqui para utilizar como exemplo. E o período, a gente precisa conhecer essa espécie. Como é que a gente vai coletar semente, como é que a gente vai poder plantar se a gente não sabe quando que ela floresce ou quando que tem fruto, né? E o período de floração começa agora em setembro, nas primeiras chuvas, né? Essa foto aqui a gente já pode ver as florzinhas que estão ficando no ponto já, propício para a polinização, né? O período de coleta de sementes geralmente é entre o mês de novembro até o mês de abril do ano posterior. Então, daqui uns dias começa a se formar os frutos e geralmente vai até abril, que é a época da cheia, né? Que é a época que ainda está propício para a germinação. Aqui é um dos locais de onde eu tirei um pouco dos frutos, né, e coletei as sementes. Os locais de coleta, um ponto de coleta é atrás da Unemate, onde era a casa de uma família que pescavam, e também ali no bairro São Miguel, perto do quartel, tem uns 2 pontos de coleta, e sempre casa onde tem pescador, geralmente tem essa planta, porque eles plantam, né? Que ela é importante. Local de germinação, que eu já falei anteriormente, que é no Viver Educador, fica dentro da cidade universitária de Cáceres, né? E fica aqui, nesse pontinho amarelo, o nosso viveiro. E aí, durante esse processo que eu estou estudando, eu pude ver algumas relações que essa espécie, a laranjinha de pacu, ela acaba ocasionando, né? Então, a fauna com
com algumas espécies que se alimentam desse fruto, né? Que ele é um fruto bem carnudo, tem bastante polpa. Temos também a laranjinha de pacu, dependendo dos animais, para dispersar suas sementes. E temos também a laranjinha como fonte de isca para a pesca do pacu. Mais para frente eu trouxe uma imagem, a gente utiliza esse fruto para a pesca, né? E também temos pessoas que utilizam a laranjinha para fazer alimentos, seja suco ou geleia, e inclusive alguns até alimentam da fruta. Então a gente consegue ver essa relação entre a população e os animais e essa espécie de planta, né? Como ela é importante para todo mundo. E aqui eu trouxe algumas imagens que comprovam que onde tem pescador, geralmente tem a laranjinha de pacu. Essa aqui, a primeira, é um dos pontos de coleta, é atrás do Nemate. Essa aqui é no bairro São Miguel, perto do quartel. Essa outra imagem é outra casa perto do quartel também. Essa aqui já é lá no posto Pedro Neca. Então, na cidade inteira, a gente tem a laranjinha espalhada, que provavelmente foi nós que plantamos, né, os seres humanos. Então, também temos nós como dispersores dessa semente, né, de um certo modo. E aí, trouxe exemplo da pesca, né, que a gente também pesca, e a gente utiliza essa laranjinha como ponto de pesca. Isso aqui é lá no Rio Jauru, quando o rio tá bem cheio na abertura da pesca, fica propício para pegar o pacu com esse fruto. Quando a gente faz essa pesca com esse fruto, ele não pode estar muito maduro, porque ele não fica preso no anzol. Então, a gente pega um fruto que não está muito maduro e ele fica propício para a pesca. E aí, como eu falei para vocês, a geleia. Essa aqui é a nossa amiga Ingrid. Quando eu estava na fase inicial do experimento, eu coletei alguns frutos e ela pôde estar fazendo essa geleia que quem puder experimentar é muito, muito boa, muito gostosa. E aí, como é importante e como é especial quando essa germinação, às vezes, ela dá certo, né? Golpe trocado não dói. Você diz que tá comigo, eu fingi que acredita, facilidade consumiu nós. Golpe trocado não dói. Você diz que tá comigo, eu fingi que acredita, facilidade consumiu nós. Golpe trocado não dói. Trouxe esse videozinho que, de primeiro, eu já estava preocupado e a germinação aconteceu, né? Então, esse é um momento mágico para todo mundo que está plantando, né? E a conclusão, né? Algumas espécies utilizam como forma de propagação a forma sexuada, né? Que a gente já conhece, que é através da semente. Mas muitas vezes a gente acaba encontrando problemas na hora de germinar as sementes. Então, esses testes de germinação que a gente faz é de extrema importância para a gente conseguir mudas saudáveis e também para a gente ter um padrão de plantas do mesmo tamanho, visto que algumas sementes não germinam todas ao mesmo tempo. E outras sementes também possuem baixa viabilidade. Então, às vezes, a gente planta X sementes e vai nascer poucas sementes. Então, é de extrema importância esses testes de germinação para a gente poder estar restaurando o Pantanal. Outro exemplo que eu trago clássico aqui, por exemplo, se eu planto uma semente, eu tenho que restaurar daqui 8 meses. E a espécie que eu peguei vai demorar 1 ano para germinar. E aí? Como que eu vou fazer esse planejamento se a gente não conhece essa espécie, né? Então, trago aqui um pouco dessa importância desses testes que nós estamos fazendo. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta.
Eu não trouxe alguns resultados do meu trabalho, porque eu estou na fase de coleta de dados ainda. O Irandi, agradecemos a sua apresentação, parabéns. Vou aproveitar que você ainda está conosco, o Irandi vai sair daqui a pouco, tem uma pergunta, já vou direcionar para você responder antes de sair, tudo bem? O jovem Joelson, dos jovens da RBPAN, perguntou quais os possíveis impactos na propagação dessa espécie com essa seca atípica que estamos vivendo no Pantanal. Então, até um pouco antes da gente entrar na live, a gente estava conversando sobre isso. Como que está difícil esse período de queimadas e também como que está difícil esse período de seca. Porque esse ano agora ainda deu a chuva, ano passado, no mês de setembro, não choveu quase nada. E essas espécies, elas dependem da água, né? Então, elas podem ser, sim, afetadas com essa falta de água. Agora a gente vai estar vendo como é que vai acontecer daqui para frente, né? Obrigada, Irandi. Obrigada pela participação, pela apresentação, por ter aceitado o convite. Vamos continuar agora a próxima apresentação da Joyce. Pessoal do chat, continue participando e enviando suas perguntas para a gente responder no final. Então, continuando agora com o nosso diálogo sobre a restauração, partiremos agora para a apresentação da Joyce, que é mestranda pelo PPGCA, que irá falar sobre a Garcinia brasiliensis, o bacupari. Então, Joyce, pode dar início à sua apresentação. Ok. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que realizei durante a minha monografia, que é intitulado Avaliação da Emergência de Sementes de Garcinia brasiliensis em diferentes tratamentos. Foi um trabalho realizado com orientação da professora Solange e o professor José Ricardo, né, que também me ajudou bastante durante esse processo. E, assim, antes de começar a minha apresentação em si, eu gostaria de colocar meio que um questionamento, né, para nós mesmos. Por que estudar essas espécies, né? Infelizmente, o Pantanal ele vem perdendo parte da sua biodiversidade e cada vez mais esses processos de devastação do Pantanal estão sendo intensificados, né? Então, o Pantanal ele sofre com secas, queimadas, desmatamentos, e ele com certeza pede socorro. E essas espécies, né, que estão sendo estudadas, elas estão inseridas no Pantanal e possuem, né, um potencial de restauração do nosso bioma, né, e por isso a importância de conhecer mais sobre essas espécies. Pode passar. A Garcinia brasiliensis, que é a espécie, né, que eu estudei e fiz minha monografia, ela é conhecida popularmente como bacupari amarelo, e entre outros.
Esses nomes eles vão se modificando dependendo da região onde a espécie ela se localiza, né? Ela caracteriza como sendo uma árvore de 5 a 7 metros de altura e 15 a 25 centímetros de diâmetro. Pode ocorrer nas encostas atlânticas, na região amazônica e na região do Pantanal. O florescimento dela vai de agosto a setembro e o amadurecimento dos frutos de dezembro a fevereiro. Então, entre as utilidades da Garcinia brasiliensis, a gente pode destacar as propriedades medicinais, né, para o tratamento de infecções, inflamações e processos dolorosos. Então, análises farmacológicas da própria Garcinia brasiliensis, elas mostram atividades que são, pode passar, antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobiana e anti-anafiláticas. Pode passar. E leishmanicida. Pode. Então, o objetivo geral desse trabalho, ele foi avaliar o índice de velocidade e a porcentagem de germinação da Garcinia brasiliensis em diferentes testes germinativos, né? E com isso, encontrar o melhor tratamento. Então, o primeiro passo foi localizar as áreas existentes de bacoparizeiros, né, para coleta. Então, aqui, minhas coletas elas foram feitas em 3 bacoparizeiros distintos, sendo que o primeiro e o segundo, ele está localizado na comunidade Pedro Neca, e o terceiro na Morada do Sol. E ambos ficam no município do Porto Esperidião, localizado no município do Porto, né? E em vermelho, né, está a delimitação do município. Pode passar. Então, foram coletadas manualmente aproximadamente 800 frutos, né, de Garcinia. Depois, esses frutos, eles foram coletados, colocados em uma bacia com água, né, e pressionados para que, assim, eles fossem despolpados, né? E depois, essas sementes, elas passaram por um processo de seleção, no qual elas foram retiradas sementes, né, que estavam mal formadas, e as demais, elas foram colocadas para serem secas, né, as que estavam boas, secas com papel toalha para retirar a umidade excessiva, né, decorrente da lavagem. Aqui nessa imagem A, é uma das árvores que utilizei para coleta. B e C são os frutos coletados para retirada da semente. E a imagem D mostra a semente sem a retirada do tegumento, né, com a coloração mais escura, e a outra retirada do tegumento, que fica assim mesmo verdinha. Pode passar. Aqui no processo do tratamento tivemos 7. Um foi a retirada do tegumento. No outro tratamento, as sementes elas foram colocadas no congelador durante 5 dias. Depois, algumas elas foram envolvidas em lona preta e deixadas no sol durante 5 dias também. Outras foram imersas em água, uma por 48 horas e a outra por 24 horas. Também realizei outro tratamento, onde deixei as sementes imersas em uma solução de hipoclorito de sódio durante 5 minutos. E tivemos a testemunha, né, a testemunha que não passa por tratamento nenhum.
Pode passar. Essas são as imagens das sementes após serem retirados do tegumento. Essa do lado é o tegumento após serem retirados, né? Esse foi um dos tratamentos que a gente fez. Pode passar. Essas foram as sementes imersas no hipoclorito de sódio. Eu notei que nesse tratamento, após colocar, né, dentro da solução de hipoclorito de sódio, houve um desgaste na semente, né? Eu deixei por 5 minutos, né? E depois as sementes elas foram lavadas para retirar o excesso do produto. Aí que, depois dessa lavagem, que eu notei o desgaste, né, que houve. Depois a gente vai ver o resultado disso mais para frente. Pode passar. Depois dos tratamentos prontos, que acabei realizando na minha casa mesmo, o experimento ele foi conduzido para o viveiro de educação ambiental, localizado no campus universitário de Cáceres, né, na Universidade do Estado de Mato Grosso. Essa imagem é da implementação do experimento. Eu utilizei os tubetes e as bandejas para o plantio, né, como podemos ver na imagem. Pode passar. Então, após serem submetidas aos tratamentos pré-germinativos, foi adotado um modelo chamado delineamento experimental inteiramente casualizado para iniciar a semeadura de forma aleatória, né? Então, cada tratamento ele teve 4 repetições, contendo 25 sementes, totalizando no final de 700 sementes. E para identificação, eu utilizei palitos de madeira, né, identificados com os tratamentos, e as repetições. Na imagem seguinte, mostra a ordem, né, desses tratamentos, quando passados pelo delineamento inteiramente casualizado, né? Na outra foto, as sementes já haviam sido plantadas. Inclusive, eu tirei essa foto assim que terminei o plantio, né? Já estava um pouquinho escuro. Pode passar. Esse aqui é um esquema que mostra a distribuição dos tratamentos. Foi uma colega que utilizou no trabalho dela, a Elisângela. Eu achei bem didático e adaptei para demonstrar como funciona essas divisões, né? Facilita um pouco do entendimento. Então, aqui tivemos 700 sementes, com 7 tratamentos, e cada tratamento foram divididos em 4 repetições. E cada repetição tinha 25 sementes, né? Então, assim, fica mais fácil de entender como funcionou esse processo. Pode passar. Eu fiz esse modelo, né? E imprimi para coleta de dados em campo. Eu anotava a lápis e depois chegava em casa e digitava, né? Toda vez que chegava em casa e digitava. E foi assim até o final do experimento, que durou 119 dias. Pode passar. A emergência, né, das sementes de Bacupari, ela iniciou no 28º dia, o tratamento de retirada do tegumento, né, que é T1, foi o primeiro, né, a germinar. Então, o experimento ele foi encerrado após 129 dias de acompanhamento. Aqui no gráfico de germinação acumulada, a gente consegue observar
que a germinação do T1, né, que é a retirada do tegumento, germinou mais rápido que as demais. E é possível ver que estabilizou em 65 dias, né, esse tratamento. Os demais demoraram um pouco mais para iniciar a germinação, tirando o tratamento que foi armazenado no congelador durante 5 dias, né, que não germinou nada, então ele manteve lá no 0, né? Pode passar. A retirada do tegumento foi o que mais germinou, sendo 99% de emergência. Vimos no slide anterior que a germinação ocorreu mais rápido que as demais, né? Então, segundo Oliveira, 2013, em algumas situações, o tegumento ele pode atuar como inibição mecânica para o processo de germinação em um tipo de dormência imposta pela impermeabilidade do tegumento ou do pericarpo à água e ao oxigênio, ou também com a resistência mecânica do tegumento ou do pericarpo ao crescimento do embrião. O outro tratamento foi o de imersão em hipoclorito de sódio durante 5 minutos. Esse teve 92% de emergência. E Meirelles fala que, Meirelles 2007, né, que o hipoclorito de sódio ele auxilia no desgaste, né, que é aquilo que eu já tinha falado, né, que eu tinha notado, auxilia no desgaste de estruturas da semente que inibem a permeabilidade ao oxigênio e solutos, né, além de promover a remoção de substâncias inibidoras à germinação. Pode passar. O tratamento que não se mostrou nada eficiente, né, que teve 0% de porcentagem de germinação, foi o mantido no congelador. Então, provavelmente, o período mantido no congelador foi o suficiente para provocar danos na semente, né, de forma a interromper essa germinação. O tratamento, né, com imersão em água durante 48 horas e imersão em água durante 24 horas. Aí tivemos que o de 48 horas teve germinação de 99% e de imersão e a emergência de 24, 80%, né? De emergência. Não se diferenciaram muito, né? As sementes mantidas em lona preta durante 5 dias no sol teve 76% de emergência e as testemunhas 68% de emergência. Nessa tabela temos a porcentagem de emergência e aqui podemos observar que o único que se diferenciou estatisticamente em relação aos outros foi o tratamento que manteve no congelador. Então, tirando esse, os outros não se diferenciaram estatisticamente entre si. Podemos observar que as outras que passaram por tratamento tiveram um número maior de germinação em relação às testemunhas, que não passaram por tratamento nenhum. Pode passar. Aqui coloquei o conceito, né, de tempo médio. Então, em relação ao tempo médio, esse corresponde à média do tempo necessário para um conjunto de sementes germinar. Então, podemos notar que o tratamento que mais demora para ocorrer a germinação, que no caso não ocorreu, foi o tratamento mantido no congelador. Então, esse é um exemplo bem claro, né, que quanto mais demora a germinação, maior é o tempo médio, né? Nesse caso, o tempo médio foi de 199, né, porque não teve germinação. Pode passar.
conclusão, né, os métodos que possibilitaram melhor eficácia para a emergência de Bacupari foram os tratamentos de retirada do tegumento, com 99% de emergência, com tempo médio de 35 dias, né, seguido pelo tratamento de imersão em hipoclorito de sódio durante 5 dias, durante 5 minutos, né, que apresentam 92% de emergência com tempo médio de 98 dias. Pode passar. Essas foram as minhas referências. Pode ir. Obrigada. Nós que agradecemos, Joyce. Muito lindo o seu trabalho, a sua apresentação. No final das apresentações, né, vai ser aberto para perguntas ou comentários, né, lembrando. Então, agora, para encerrar essa leva de apresentações, eu convido a jovem Wislene, que irá nos abrilhantar com um diálogo acerca do sarã, que é uma espécie nativa aqui do Pantanal. Então, Wislene, o momento é seu, pode iniciar a sua apresentação. Boa noite, pessoal. Vou projetar aqui. Tudo certo com a apresentação? Sim. Sim. Beleza, então, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Wislene da Silva Souza, eu sou graduanda em Ciências Biológicas da Unemat, faço parte da equipe do Instituto Gaia e também faço parte dos Jovens da Reserva da Biosfera do Pantanal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Sapium obovatum, que é também conhecido como sarã ou sarã de leite. Então, nós estamos aqui dialogando, né, a restauração no Pantanal, o porquê que nós estamos, né, fazendo a restauração. Então, já foi citado pelos demais colegas, os incêndios criminosos, né, que aconteceram no Pantanal e que estão acontecendo ainda, as queimadas também, e a escassez hídrica, né, no Pantanal. Então, está faltando água no Pantanal, que é uma das maiores áreas úmidas do planeta. Então, isso é inadmissível, né? E por isso nós estamos aqui dialogando sobre esse tema tão importante que é a restauração no Pantanal. Então, sobre o nome, né, Sapium obovatum, a etimologia, Sapium significa viscoso e obovatum, forma de ovo invertido, então as suas folhas têm esse formato. E o nome sarã ou sarandi vem do guarani, que significa esparramado. Então, os seus ramos são esparramados. Essa é uma imagem de um galho do sarã colhido em uma época de frutificação, com os seus frutos. Então, o sarã ou o sarã de leite, ele pertence à família Euphorbiaceae. Uma das características dessa família botânica é a presença de látex, por isso o nome Sapium significa viscoso, então ele tem um látex. É uma árvore que pode chegar até 12 metros de altura, com a copa densa, de coloração verde escura. As flores e os frutos ocorrem na estação chuvosa, então é uma espécie que está adaptada ao regime hidrológico do Pantanal. Então, ela floresce no mês de agosto a dezembro e frutifica no mês de dezembro a março, na época da cheia. Então, o fruto ele serve de alimento para as araras, ele serve de alimento para a fauna local, e o sarã, ele também entrou em uma listagem de espécies frutíferas usadas para a pesca. Então, além de servir de alimento para a fauna do local, ele também pode ser usado com essa finalidade na pesca. E no trabalho realizado por Castrilon et al. 2010, em 6 ilhas do Rio Paraguai, a espécie mais abundante encontrada foi o Sapium obovatum, com 40,79% dos indivíduos. Então, isso significa que é uma espécie que está no Pantanal,
e pode ser usada na restauração, né? Então, a gente está aqui dialogando, é uma espécie com potencial para restauração. Então, ela está mais adaptada às perturbações causadas pelos regimes de cheia no Pantanal. Então, ela é abundante, a dominante em mata ciliar alagável, em ilhas e trechos de beira de rio e corichos, e o saram, ele é mais presente aqui na região norte do Pantanal. Ele é colonizador de beira de rio e ilhas, e ele também é usado, pode ser usado na recomposição de mata ciliar, já que ele está acostumado com a dinâmica daquele local, que geralmente é um local alagável. Então, o fato dele colonizar mais as áreas sedimentares, que possuem uma permanência maior de alagamento, leva a entender que essa espécie ela tem uma capacidade favorável na mata alagável, principalmente em áreas sedimentares, e uma grande adaptação às inundações. Então, é uma espécie com muito potencial para ser usada aqui na restauração do Pantanal. Ela é classificada como uma espécie pioneira, e as espécies pioneiras são aquelas que os indivíduos colonizam os locais primeiro e têm um crescimento rápido. E ela é encontrada em locais de deposição de sedimentos, contribuindo para o estabelecimento das comunidades arbóreas. Então, a cobertura vegetal dos saranzais, que é assim chamado o local onde tem uma monodominância de saram, então muitos sarãs, é chamado de saranzais, revela-se como uma espécie-chave por meio de interações dinâmicas e harmônicas com a fauna local, por meio da oferta de frutos, dispersão de sementes, abrigo, como pouso e dormitório de várias espécies de aves e animais silvestres. Então, o saram ele tem um papel ecológico muito grande, e agora a gente está aqui dialogando, né, sobre usar essa espécie na restauração do Pantanal. Então, eu estou falando do saram, porque eu vou usar ele no meu trabalho de conclusão de curso, então eu estou desenvolvendo o meu pré-projeto agora. E eu estou na parte de escrita mesmo, procurando sobre a espécie na literatura, e o meu tema vai ser sobre testes de germinação e emergência com as sementes, e esses estudos, né, em relação à semente, né, germinação e emergência, ainda são escassos. Então, é uma espécie que a gente já viu que está adaptada ao regime hidrológico do Pantanal, mas que falta estudo nessa área. Então, eu espero até o final do próximo ano ter resultados sobre o melhor tratamento para a emergência e germinação dessas espécies. Então, como ela frutifica no início do ano, eu estou me preparando agora para poder fazer a coleta no início do ano, né, e trabalhar com essas sementes. Então, essas foram as referências que eu utilizei, e muito obrigada. Só não deixando de falar também a professora Solange, que é minha orientadora. Obrigada. Obrigada, Zene, pela sua apresentação, linda apresentação, parabéns. E agora nós vamos para mais um pouquinho de discussões. Gostaria de comentar que nós temos aqui no chat alguns comentários, temos aqui jovens da Reserva da Biosfera do Pantanal participando com a gente, temos aqui professores da Unemate, tem professora Alessandra, professor Valvenarg, professor Fernando Ferreira de Moraes, lá da Paraíba, que também é parceiro do Instituto Gaia, do Laboratório do CARI, e temos aqui também o seu Genivaldo, que sempre acompanha nossas lives. Temos algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta direcionada para o seu Zé Aparecido, da jovem Maria Rita, que também é da Reserva da Biosfera do Pantanal. Senhor Zé, a Maria Rita quer aproveitar que o senhor está aqui conosco e perguntar qual que é o substrato que o senhor utiliza para as plantas virem fortes e preparadas.
O senhor poder responder, seu Zé, abrir seu áudio, o senhor está ouvindo? Pronto. Boa noite, professoras. Eu trabalho com espécie nativa da região, então a gente usa o solo fértil, mais ou menos o solo de mata mesmo, de terra fértil, de área virgem, de mata virgem, porque ele já vem rico de nutrientes e a gente não usa muito substrato composto produzido, porque fica um pouco meio caro, né? Então a gente trabalha mais só com o solo, o subsolo mesmo. Muito bacana, seu Zé. Acho que sim, Maria Rita, ela vai anotar aqui, creio que ela também está fazendo os experimentos, muito importante sua contribuição. Temos aqui também o Laércio, né, que é o presidente atual da Reserva da Biosfera do Pantanal, do Conselho. Ele achou muito interessante, Joyce, esse experimento, que lá na RPPN dele também está fazendo experiência com o bacupari, está fazendo plantio, e ele não sabia da relação do nome da espécie. Ele achou muito bacana seu trabalho. E, Joyce, ainda para você, tem uma pergunta da Rosilaine Surubi Fernandes, perguntando sobre o plantio. Como que foi o plantio da testemunha, e como que ocorreu, e qual a forma de armazenamento que este grupo permaneceu até o momento em que foi plantada, se houve o plantio, né? Rosilaine, a testemunha, né, a germinação da testemunha, ela ocorreu em 56 dias, né, após o plantio das sementes, e o armazenamento foi assim, após a coleta, né, porque eu fiz a coleta dos frutos. Então, eu deixei os frutos e quando eu fui fazer o meu experimento, eu fiz aquele processo, né, de colocar esses frutos dentro de uma bacia, depois despolpar eles, e logo após eu já iniciei os tratamentos. Então, eu deixei num lugar fresco, né, os frutos, e, na verdade, não teve bem que um processo de armazenamento, porque logo eu já coloquei para fazer os tratamentos. Bacana, Joyce. Aqui no chat, acho que não tem mais perguntas, se alguém mais querer comentar, senão agora eu passo para a professora Solange novamente. Professora? Sim, seu Zé. Pode comentar? Pode falar alguma coisa? Sim, fica à vontade. Eu fico muito feliz de ver esses trabalhos de tratamento de sementes, porque isso facilita muito a gente que trabalha com viveiro de muda, na hora de fazer o plantio, né, semeadura da semente aí no viveiro. O bacupari, por exemplo, eu não vou mais apanhar, porque eu já sei qual que é o mais fácil. É só olhar o trabalho da Joyce e da Laranjinha de Pacu, é só ver o trabalho do menino aí do Urandir, já vai ver que já facilita isso aí. E, inclusive, eu gostaria que eles mandassem esse menino que apresentaram esses trabalhos, me mandasse para mim poder já trabalhar. Eu vou fazer agora a quebra da doença dessa bacupari, e aí vai ajudar bastante. Agora, professor, eu gostaria, eu fico assim, eu vejo a necessidade eu gostaria até que as pessoas tivessem perguntado sobre a questão de qual que é o primeiro passo numa restauração de nascente, porque é uma coisa que é interessante, né? Porque, nossa, cada caso é um caso, e cada dia a gente vai aprendendo mais, e acho que vai morrer sem saber, porque, olha, como que é difícil, né? Cada ano, para mim, é uma experiência nova. Cada ano é uma coisa nova. Agora, com esse negócio da queima do Pantanal, isso aí deixou a gente totalmente modificado. Meu Deus, não sei nem como a gente vai fazer daqui para frente. Como que vamos agir daqui para frente, viu? Não se sabe, porque, olha, estava começando a restaurar o Pantanal, agora já queimou de novo, eu não estou entendendo mais.
a seca que está no Pantanal. Lá na minha chácara, professor, o que está sobressaindo lá são as nativas. Por isso que até, a gente agradece mais uma vez o Gaia, que o Gaia está atento, está vendo essas coisas, essas mudanças, está bem atento. Agora mesmo, o que está sobrevivendo lá é o cambaru, é o piqui, coisas que a gente não estava nem dando são frutíferas, que a gente não estava dando nem muita atenção. E aí agora a gente vai ver, agora eu mudei totalmente, lá no meu trabalho ecológico da minha chácara, vamos ver se a gente vai colocar o piqui e o cambaru só. É o mais provável para que aguenta a seca. Lá tem 2 pés de piqui que está verdinho, está bonito. Para começar, eles já são caducifólios, eles já caem, eles já tem aquele processo de cair as folhas para não perder muita energia para o meio ambiente. Aí já ele aguenta mais a seca. Mas tá bom, professora. Seu Zé, a Márcia perguntou, Márcia Carini, se esses passos, né, que foram colocados aqui, eu acho que das outras apresentações, e o senhor também deu uma orientação, se eles podem ser utilizados com plantas amazônicas, o senhor sabe nos responder? Sim, nesse espaço, esse trabalho, fala da restauração, né, na nascente, né? Qual que é a pergunta mesmo? Não, ela acho que ela assistiu às apresentações e fez essa pergunta, mas sem direcionar. Tá, é assim. O que vai orientar a gente é o diagnóstico, né? O diagnóstico da área. Antes de fazer qualquer trabalho, você tem que fazer o diagnóstico para ver qual que é a biodiversidade, qual que é o regime hidrológico, climático, né, da área. Então, é muito importante um diagnóstico. Por isso que eu falo, numa restauração de nascente, você vai fazer uma nascente, vai fazer uma restauração de vossoroca. Cada caso é um caso, porque cada lado tem aquela área de cerrado, tem uma vossoroca na área de mata amazônica, tem a do cerrado, tem algumas de área alagada, né? Aí vai depender. É igual você fazer restauração de uma área de cerrado aqui dessa região aqui de Reserva Cabaçal, Sal do Céu, que são solo extremamente arenoso, né? E as arbóreas lá não crescem, né? São tudo baixinhas, as arbóreas, e as pessoas às vezes querem colocar lá uma araputanga, uma cerejeira, aí ele fica triste porque o trem não desenvolve, né? Mas não vai desenvolver porque tem que fazer coleta e levar em consideração as espécies, a fitossociologia da área. Muito obrigada, Sr. Zé. Professora Solange. É um aprendizado mesmo com o seu Zé, né? Ele contando aí, né, que no seu sítio, né, na sua propriedade ali, que tem uma experiência de restauração e também tem uma experiência de agroecologia. E assim como todo o Pantanal, né, nós estamos presenciando, né, por exemplo, a morte das espécies, muitas espécies frutíferas de quintais, elas secaram, né? Assim como secaram as nascentes, várias baías, e as comunidades que têm algumas espécies nos seus quintais, né, as suas frutíferas, né, que proporciona soberania alimentar, às vezes ela tem que decidir entre a água para beber e a água para os cuidados, né, para manter a soberania, por exemplo, o que aconteceu no Pantanal. Eu estou falando de plantas, né, que já são cultivadas, domesticadas, que estão nos quintais. E a gente aqui está falando de restauração nos locais, né, que foram degradados também. Mas sempre é importante a gente ver que
em geral, né, quando o sistema está degradado, todo mundo sofre, né? Tanto as espécies nativas, eu chamo todo mundo de planta porque eu amo as plantas. Então, é como se fosse pessoinhas também, a gente que é muito antropocêntrico, né? A humanidade, ela pensa muito nela, mas eu sempre olho as plantinhas assim como um ser igual, né? Aliás, eu acho que são superiores. E aí, essas nativas, e tanto as domesticadas como nativas, né, estão sofrendo muito com tudo isso que está acontecendo no Pantanal. E aí, a Márcia faz uma pergunta interessante, que é isso, Márcia, o que a gente está fazendo é aprendendo, né? Assim, que vocês sabem que o Pantanal está nessa encruzilhada que a gente chama fitogeográfica, né? Então, nós temos espécies da Amazônia, do Chaco, do Cerrado, né? Colocando os 4 lados do Pantanal, e lá das florestas meridionais, lá da Mata Atlântica. Temos uma grande biodiversidade, mas não temos tantas espécies que são só do Pantanal. Então, tem espécies da Amazônia aqui também. E o aprendizado, assim, o que a ciência está fazendo? Nós estamos tentando descobrir como fazer. Infelizmente, a degradação tem sido num nível tão alto que o que aconteceu aqui no Pantanal e na Amazônia e no Cerrado é bem real. Enquanto a gente nem aprendeu, nem sabe todas as espécies que tem, nós já estamos perdendo, né? Então, assim, a gente tem que estudar muito rápido e tem muitas vezes que a gente não está dando conta disso. E essa experiência que nós estamos fazendo com plantas de locais que alagam, né, que tem inundação, é um exemplo disso, né? Por exemplo, a Islene vai trabalhar com saram, mas a gente já está tendo que ir para áreas, né? Muito provavelmente tem um projeto que nós precisamos restaurar uma grande área, um projeto que provavelmente nós vamos entrar agora, e que nós já, enquanto vai aprendendo qual é o melhor tratamento, nós já temos que ir tentando restaurar, né? Então, por exemplo, ontem, né, no nosso laboratório da Unemat, né, o Laboratório de Educação e Restauração Ecológica, nós tivemos uma apresentação do Alexandre, que está fazendo experiência com plantio direto, jogar semente, para ver se jogar semente direto, sem serrapilheira, né, que é toda aquela folhas, galhos, né, que cai ali, ou se jogar serrapilheira, vai ou no lugar limpo ou com serrapilheira, quem vai germinar mais, né? E quem vai ficar estabelecido ali. E a gente tem que fazer isso para todas essas espécies, né? Então, é um aprendizado. Muito provavelmente, alguns desses tratamentos que os meninos colocaram aqui pode contribuir aí com alguma espécie que você pense aí na Amazônia, né? Talvez escarificar a semente, talvez tirar o tegumento, ou talvez jogar, né? Fazer semeadura direta. Pode ter resultado também. Então, para tudo isso, assim, que precisamos de ciência, né? E no Pantanal, né? Quando você vai restaurar no Cerrado, você vai lá e coloca a plantinha, ele vai ter o regime de seca e chuva, mas não vai ter o regime de alagamento, né? Não vai ter o pulso de inundação. Mas para as plantas que nós vamos colocar no Pantanal, nós temos que saber direitinho o momento, tem que saber em que nível de altura essas plantas vão sobreviver para restaurar. Então, aqui está um grande desafio, né? Então, só para finalizar, a gente tem uma prática de fazer restauração com a participação social. Então, a nossa experiência, eu acho que pode ser colocada aí no chat, né, do livro que a gente publicou, que a comunidade informou para a gente que já tinha escassez hídrica em 2012 para as comunidades. E aí, a gente foi lá, a gente sabe de todas essas informações técnicas, mas a comunidade tem a vivência. Então, a gente aprendeu a fazer restauração dialogando com a comunidade. Então, essa é a tendência da continuidade do nosso trabalho aqui no Pantanal. Comunidades tradicionais já cobraram a nossa presença, né? Nossa, mas e aí? Quando que a equipe pode contribuir, né? A gente vai tentando, né, somar
com quem precisa, mas demonstrando muito esse espírito, assim, né, de que nós estamos juntos aprendendo, né, e nós da academia estamos tendo que trabalhar muito rápido, porque a biodiversidade está sendo degradada mais rápido ainda. Então, só para finalizar, esse é um processo. Com a comunidade, de aprender com a comunidade, e com essa moçada jovem aqui, eu fiquei extremamente feliz, não tinha tido tempo de ver as apresentações, e porque era a apresentação dos jovens mesmo, eles prepararam, e fiquei imensamente feliz em saber, né, que principalmente o professor Zé Ricardo, nessa parte dos tratamentos de germinação, ele é professor que trabalha com germinação, geralmente que orienta esses trabalhos. Eu trabalho mais com ecologia mesmo, com os fatores ecológicos que vão determinar essas plantas nesses locais. Então, ver a vontade que esses jovens têm de aprender mais da sua espécie e quanto que eles também, a partir da visão de mundo que eles têm, eles também contribuem, falando um pouco mais do seu lugar sobre essa plantinha ou sobre essa experiência acadêmica que eles estão tendo. Assim, a gente tem chance de crescer cientificamente, né? Então, os jovens perceberem a importância que tem também o seu papel, né? Também de conhecedor, também de uma história de vida que pode trazer para dentro da universidade, né? Das coisas que vocês também podem contribuir a partir de toda a experiência que vocês têm. Então, fazer essa soma para poder, na verdade, não só a universidade crescer, mas para que a sociedade e o planeta, né, tenha futuro. Então, é muito nesse sentido a expectativa de que os jovens podem fazer muito, né? E a gente precisa de jovens dedicados para isso acontecer. Então, parabéns também para a moçada aí. E tanto os que estão aqui, quanto aqueles que estão se engajando como jovens da Reserva da Biosfera, porque vocês sabem que ser Reserva da Biosfera do Pantanal, né, que nós temos o Laércio aí assistindo, nosso primeiro presidente dessa Reserva da Biosfera do Pantanal, é um desafio muito grande, porque nós recebemos esse título da Unesco em 2000 pela importância que tem essa grande área úmida que é o Pantanal, né? E ela precisa ser conservada. Então, parabéns aí também, Mauri e Danúbia, pela condução aí do trabalho, e seu Zé Aparecido, né? Que o seu Zé fala que conta com a gente, mas a gente conta com ele, assim, para falar sobre... Enquanto a gente está trabalhando com 20 espécies, seu Zé está trabalhando com 50 espécies. Então, é a pessoa que nos ensina bastante mesmo. Grata. Professora, eu queria deixar aqui que a gente fica tão nervoso na hora de apresentar que a gente acaba esquecendo, mas vocês, seu José Aparecido, a senhora, o professor José Ricardo, são de suma importância para a gente estar conseguindo trabalhar, porque vocês que nos aguentam, né? A gente que liga fora de horário, manda mensagem querendo saber e vocês prontos para ensinar a gente, né? Então, deixar o agradecimento aqui para vocês, tá? Muito bem lembrado, Irandi. A gente agradece também o professor Zé Ricardo, que não pôde estar, mas que sempre acompanha os trabalhos. Também lembrar da professora Alessandra Morini, que também trabalha com o Laboratório Educar, está com a gente nos trabalhos de restauração do Pantanal. E o professor Fernando, que também, botânico, né, também sempre acompanha os trabalhos. Eles estão todos conectados com jovens que fazem esses trabalhos, esses estudos. Então, agradecer mais uma vez a todos e todas, seu Zé Aparecido, imensamente pela riqueza de conhecimento, juntamente com a professora Solange, que estiveram aqui conosco. Parabéns a todos, gratidão àqueles que participaram pelo chat, e continue aí, gente, nos acompanhando, são os primeiros trabalhos dessa rede de jovens da reserva que está se formando.
se unindo às outras reservas da biosfera, né, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, agradecemos aí imensamente aqueles que estão nos acompanhando, se inscrevam no canal e compartilhem. E, para encerrar, nós vamos colocar um vídeo, né, e que espero que vocês comecem, né, a conhecer melhor essa rede. Temos aí a apresentação de vários jovens que estão entrando nessa rede conosco para unir forças, para tanto recuperar o Pantanal, levar essa mensagem, levar onde cada um está, né, de onde fala, e vamos conhecer um pouquinho de cada um e cada uma que vai se apresentar agora, e muito obrigada a todos. Abraço. Danúbia, 5 segundos, só para mim não ser injusto. Muito obrigado, professor Fernando, por ajudar a gente. O professor Fernando está com a gente 24 horas, gente. Ajudando a gente a conhecer as espécies, ajudando a gente a identificar. Então, muito obrigado, professor. Desculpa por ter esquecido. Oi, eu sou a Letícia, tenho 26 anos, me formei em Engenharia Civil na UFV e atualmente faço mestrado na UFRJ. Apesar de ter morado muito tempo fora, o Pantanal é minha casa. Foi aqui no Rio Paraguai que eu aprendi a nadar, foi aqui que eu criei as minhas raízes e de onde eu tenho todas as minhas lembranças de infância. Mas o Pantanal, ele vem sofrendo diversas ameaças, como os desmatamentos ilegais, o uso indiscriminado de agrotóxicos, a poluição dos rios e os incêndios criminosos. E a gente, como sociedade, precisa se unir e lutar para manter o nosso bioma vivo. Olá pessoal, sou o Orilzo de Campos Silva, sou daqui de Cáceres. Eu sou biólogo e sou graduado em letras, né, mestre em linguística aqui pela Unemate de Cáceres. Tenho 39 anos e atualmente eu estou lecionando, né, e tentando fazer agora o doutorado aqui na Unemate mesmo. A minha relação com o Pantanal, ela é desde criança. Eu sou criado aqui em Cáceres, né, na cidade que eu vivo atualmente. Já trabalhei em áreas ambientais com o tema do Pantanal, então com educação ambiental, então eu tenho uma relação numa live aqui com o pessoal, uma paixão mesmo por esse lugar, por essa natureza, um lugar que eu considero incrível e único, e a gente sabe que é mesmo. E eu tenho essa paixão, né? E estou muito feliz de fazer parte do grupo, né? Embora seja bem corrido, eu desejo que a gente possa contribuir cada vez mais, tá ok? Estamos aí na luta. Oi pessoal, me chamo Karine Padilha, tenho 23 anos, sou estudante de zootecnia pela Universidade Federal de Mato Grosso. A minha vivência no Pantanal vem desde a minha infância. O meu avô mora na região de Porto de Fora, próximo a Barão de Melgaço, e a grande maioria das minhas férias era no Pantanal, fazendo passeio a barco, passeio a cavalo. E também o meu curso me traz muito para perto, já que o meu avô tem criação de gado e eu auxilio ele nessa criação, acompanho ele no manejo do gado lá no Pantanal mesmo. Então, para mim, é um meio muito interessante, que eu gosto muito, amo muito, e tenho todo esse cuidado de estar preservando, de estar conservando e também mostrando a importância e a beleza do nosso Pantanal mato-grossense. Olá, meu nome é Júlio César Flores, tenho 21 anos, sou acadêmico de Geografia na Unemate e também um dos representantes do grupo de jovens dos embarcados em defesa do Pantanal. Eu sou Érica Baca de Andrade, sou técnica agropecuária, tenho 21 anos, estou aqui sobre a margem do rio Jauru e trabalhamos com o reflorestamento dos nossos rios e no município de Porto Esperidião, Mato Grosso. Viva o Pantanal, queremos o Pantanal vivo! Olá, tudo bem? Meu nome é Joseval Pereira, tenho 23 anos, atualmente sou militar, moro há 5 anos em Cáceres. Os meus primeiros 18 anos da minha vida eu morei em sítio, no assentamento Antônio Conselheiro 1, mais conhecido como Laranjeira 1, onde meus pais têm um sítio que fica ao lado do Pantanal mato-grossense. Eu sou um defensor das causas ambientais e da preservação do meio ambiente. Faço o curso de gestão ambiental, que é justamente uma área voltada para o meio ambiente. Diga sim para a defesa e a preservação do Pantanal mato-grossense. Olá,
me chamo Joyce, sou do Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental e faço parte também dos Jovens da Reserva da Biosfera do Pantanal. Moro em Cáceres e lutamos pelas causas do Pantanal. Olá, me chamo Gabriel, faço parte do Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental, também faço parte dos Jovens da Reserva da Biosfera do Pantanal e estamos nessa luta em defesa do nosso rio, do nosso Pantanal, das nossas florestas, das nossas águas. Oi pessoal, eu sou a Maura, eu tenho 22 anos, sou estudante do curso de Ciências Biológicas aqui da Unemate de Cáceres. Atualmente eu faço parte da equipe do Instituto Gaia, que é uma instituição responsável, que tem uma atuação ativa nas questões acerca aqui do Pantanal, e uma área de atuação ativa é o Rio Paraguai, que infelizmente se encontra nessa situação, né, de seca alarmante, que já afeta a população de modo geral, né? E também faço parte da equipe dos jovens da Reserva da Biosfera do Pantanal, que também, juntamente com outras instituições, trabalham ativamente, né, em prol do Pantanal. Olá pessoal, me chamo Wislene, tenho 22 anos, sou estudante do curso de Biologia da Unemate em Cáceres, faço parte da equipe do Instituto Gaia e também faço parte do grupo de jovens da Reserva da Biosfera do Pantanal. Então o Pantanal é um bioma muito lindo, tem uma diversidade muito grande de espécies animais e vegetais e também tem gente que mora no Pantanal. Então todos nós estamos sofrendo com esses impactos negativos que estão acontecendo no Pantanal, como por exemplo as queimadas e os incêndios florestais que estão acontecendo agora. Então nós atuamos pelo Pantanal vivo e inteiro. Me chamo Danúbia, faço parte dos Jovens da Reserva da Biosfera do Pantanal, atuo no Instituto Gaia também, sou bióloga, professora, tenho 34 anos e atuo em defesa pela vida do Pantanal. Olá, meu nome é Irandi, sou acadêmico do curso de Biologia aqui da cidade de Cáceres, nascido e criado aqui em Cáceres e faço também parte dos Jovens da Reserva da Biosfera do Pantanal e também faço parte da equipe do Instituto Gaia. Oi pessoal, bom, meu nome é Maria Rita, eu tenho 25 anos, eu moro em Cáceres, Mato Grosso e apesar de ser formada como gestora ambiental, agora eu estou trabalhando como agricultora agroecológica, agrofloresteira, enfim, vários nomes para um só objetivo, né? Que é produzir alimentos ao mesmo tempo que a gente planta florestas. Eu tenho muito orgulho de participar do grupo dos Jovens da Reserva da Biosfera do Pantanal, porque eu acredito com todo o meu coração de que a mudança será coletiva e a mudança será através da juventude também. O momento é agora mesmo da gente se unir em prol de um bem maior, né?